Muitos são pontuais aí, alguns estão chegando agora. Então, é uma live aberta, né? Não só para o nosso ecossistema, mas para todo mundo, né? Então, seguindo o protocolo, né? A nossa live, ela tem um foco principal de trazer a todos presentes aqui como uma forma transparente o fechamento do mercado farmacêutico em 2025 e planejar com propriedade e com base em dados o ano de 2026, trazendo e posicionando você, dono de farmácia, como liderança estratégica do seu negócio. Então, eu apresento a vocês a nossa convidada, né, Giovana Leonato, diretora associada de relacionamento com parceiros estratégicos na IQVIA, onde lidera há mais de 2 anos a integração com distribuidores, pequenos e médios varejos do mercado de saúde brasileiro, impulsionando decisões baseadas em dados, com carreira construída em bases e empresas como Colgate-Palmolive, BDF Nivea, Kimberly-Clark, Bayer, União Química, e a Giovana traz uma visão estratégica sólida em vendas, trade marketing e shopper insights. Giovana está aqui com a gente como autoridade máxima em dados de mercado. Começamos agora a nossa live de alto impacto, né, pensando para você, dono de farmácia independente, com uma linguagem super acessível, mais profundamente estratégica. Eu sou Daniel Ferraz, gerente do licenciamento e franquias da SPN Pharma. E, Giovana, vou passar para você a palavra e primeiro entender, né, o que aconteceu em 2025 e nos ajudar num planejamento estratégico para 2026. Para entender o que aconteceu, ou seja, o passado, nos ajuda a olhar para frente e ser mais assertivo nas nossas tomadas de decisão. Então, Giovana, com base no nosso tema principal, Planejamento Estratégico 2026 em base em dados, te faço a seguinte pergunta já de início, e de abertura e apresentação, né? Giovana, seja bem-vinda, né? E agora, olhando para 2025, né, o resultado que aconteceu, quais foram os principais movimentos do mercado farmacêutico brasileiro e o que mais impactaram as farmácias independentes no ano passado? Olá, muito bom dia a todos. Obrigado, Daniel, SPN Pharma, aqui pela parceria com a IQVIA. Bom, o Daniel já me apresentou, né, como autoridade máxima, o máximo aqui, mas nada disso, pessoal, sou só aqui uma parceira para poder ajudar vocês aí com esses dados, tá? Para continuarem aí nesse mercado desafiador farmacêutico brasileiro, não é mesmo? Então, já viemos aí no momento pós-pandemia, tivemos um momento de 2024 que esperávamos o mercado do independente continuar crescendo, e foi um ano desafiador. 2025, o ajuste que era para 24 não foi para 25. 2025, mais um ano desafiador. A chegada dessas canetas emagrecedoras também, né, essa mudança também comportamental de consumidores aqui no Brasil. E agora, para 2026, o que esperar? Né? Mas antes de falar 2026, vamos falar de 2025. O que eu mais vi aqui nos dados, né, do mercado farmacêutico brasileiro, que impactou o varejo farmacêutico independente, foi não ter uma estratégia de se ajustar ao que está crescendo no mercado farmacêutico brasileiro, que é o quê? Você trabalhar com sortimento amplo, você não ter só aquele medicamento genérico, né, aquele medicamento similar do alto desconto, você trabalhar com RX promovido, sim, você ter uma ampliação do seu salão, tendo outras categorias que estão migrando do varejo alimentar, da perfumaria, da conveniência e vindo tudo para dentro da farmácia, como, por exemplo, a categoria de cabelos, a cada vez mais a categoria de correlatos, a categoria de alimentos e bebidas ali no checkout, né? O sorvete, eu vi muito geladeira de sorvete em porta de loja, em lojas que faziam sentido onde eram regiões muito quentes, né, em regiões litorâneas no ano passado. Eu mesma entro numa farmácia para eu comprar um chiclete, eu nem vou até o balcão, eu compro um chiclete ali no meu trajeto de passagem e vou embora. Né? Então, o independente, que trabalhou muito focado em ter aquele sortimento enxuto, aquele funcionando atrás do balcão, trabalhando com alto desconto e sendo referência de preço, foi o que mais sofreu. Porque o genérico traz margem? Traz. Mas e o restante da cesta? E vocês estão acompanhando, né? O independente não acompanha o movimento da população também, que é o quê? A população envelhecendo, aquele uso contínuo, e eu estar cada vez mais com esse consumidor com a cesta ampla aqui na minha loja. E fora isso, a tomada de decisão em cima de dados.
Se eu não uso o dado, se eu olho só para o meu negócio, pensando só no lucro que eu tenho ali no final do mês, eu estou perdendo muito para a concorrência. Eu não estou vendo o que está acontecendo do meu lado. Né? E aí eu vou para onde? Caiu somente no pilar de preço, é onde o independente mais sofre. Não é isso, Dani? Perfeito, Giovana. Perfeito. Obrigado aí pela resposta já de início. E te passo a palavra, né, para você poder trazer as informações aí, como é que foi o fechamento de 2025, né? E a gente já colocando os dois pés em 2026 e olhando para frente. Mas para a gente olhar para frente, a gente realmente precisa entender o que aconteceu no mercado brasileiro em 2025. Excelente. Vamos lá. Só vou colocar aqui o pointer. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou trazer realmente o fechamento, tá, de 2025, comparando com o ano de 2024 do varejo farma brasileiro. Então, como eu falei, né, um cenário macroeconômico desafiador, onde o crédito está caro, a Selic continua alta, ainda assim o mercado farmacêutico brasileiro é um dos mercados mais aquecidos do nosso varejo inteiro no Brasil. Oi, Gil. Oi, Gil. Oi. Só faltou colocar no modelo apresentação ali. Para mim tá. Não, aqui para nós não. Tá aparecendo todos os... Não, aqui para nós não. Agora sim. Uhum. Agora foi? Deixa eu Agora voltar. não. Agora tá? Agora está. Só tem que voltar os slides aí. Deixa eu voltar. Mas esse é o primeiro, né? Então. Perfeito. Aí. Fechou. Tá bom. Obrigado, Gil. Então vamos. Imagina, então vamos começar aqui, ó, como eu falava, né? Então, do varejo total brasileiro, o farma é o maior, o mercado de varejo mais aquecido aqui no nosso país, né? Seguido aí do pet e o próprio e-commerce. Então, quando a gente vê um momento com taxa de juros elevada, o mercado de eletrodoméstico acaba sendo um dos que mais sofre, né? Porque é um mercado que tem um aquecimento mais forte numa Black Friday, por exemplo, que a gente não viu o ano passado. O mercado de vestuário começou lá no começo do ano até mais positivo, algumas temporadas no ano positivos, mas também não tem um crescimento tão forte. Né? E quando a gente vê um alimentar 9,5%, falando de vendas em valor aqui, muito impulsionado pela inflação, né? Que foi o que a gente viu aqui no nosso mercado no ano passado, no Brasil, né? Puxando a inflação aí de diversas cestas de alimentos. Então, o farma é um mercado que continua em crescimento pungente, né, acelerado, com diversas categorias. Então, vitaminas, minerais, suplementos era uma categoria que vinha caindo no pós-pandemia, né, onde se suplementou muito no momento da Covid, depois teve uma queda brusca de consumo de vitaminas e minerais, e ele volta, né, essa categoria volta. Assim como a entrada de GLP-1, né, das canetas emagrecedoras também com ticket médio maior, o crescimento de antibióticos que a gente teve no ano passado também, e aí isso eu exploro um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, quando a gente olha no horizonte aí de mais de 10 anos, né, tudo que mudou em relação a iniciativas regulatórias aqui no nosso ambiente farmacêutico brasileiro, né, num pós-Covid, se eu olho aqui no momento da Covid, eu vejo que o e-commerce, o digital, passou a ser crucial para esse varejo farmacêutico também. Né? O e-commerce que tinha começado lá em meados de 2015, tem aqui, no momento da pandemia, ele mais que dobra as vendas, mais que aumentam muito mais as categorias são trafegadas dentro do e-commerce, juntamente com a prescrição eletrônica. Né? Então, essa ampliação do digital veio para ficar, essa transformação digital que a gente sofre, não só na farmácia, mas em tudo no nosso mundo. Né? Entraram as vacinações, então os serviços ampliaram nas farmácias, já são mais de 8 mil salas e clínicas de operação no Brasil, né, 12.300 farmácias e clínicas cadastradas na clínica RX, né, são mais de 750 mil vacinas aplicadas no Brasil. Então, essa parte aqui de você ter realmente uma sala de atenção farmacêutica, de você ter essa diferenciação de serviço, cada vez mais está sendo uma realidade no varejo farmacêutico. Nós temos pesquisas de consumidor aqui na IQVIA, eu não trouxe aqui nesse deck, mas onde a gente pergunta
Você confia num farmacêutico para te aplicar uma vacina ou um medicamento ali, né, injetável? Sim, eu confio. Por que você gosta de ir numa farmácia e receber uma vacina ou de realizar um exame? Porque é prático, porque é rápido, o resultado sai mais rápido e aí o preço também é mais atrativo. Né? Então, eu tenho muito mais comodidade do que ter que ir numa clínica de vacinação e ficar na fila. Na farmácia é muito mais rápido. De ter que ir num laboratório, agendar e fazer um exame. Esperar o resultado ainda sair. Na farmácia é muito mais rápido. Né? Então, cada vez mais o consumidor está gostando, está aprovando ter tudo isso dentro da farmácia com os farmacêuticos. Então, aí a importância e a relevância do farmacêutico de volta, né, nesse universo, não só para processos burocráticos, mas para essa nova onda de atenção ao paciente dentro da farmácia, né? A ampliação da farmácia popular, inclusão dos absorventes, das fraldas adultas, tivemos a ampliação no ano passado também de 100% da gratuidade dos produtos dentro da farmácia popular, né? Então, no cenário macroeconômico desafiador, é importantíssimo atuar aí com a farmácia popular, mas para aqueles itens que estão na farmácia popular. E aí, compensar a sua rentabilidade com outros sortimentos, né? Também com a GLP-1, a atualização da RDC 471, da retenção da receita. Então, desculpa, pessoal. A retenção da receita, a importância da captação da prescrição. Cada vez mais vem sendo, com essa era da digitalização, da prescrição eletrônica e essa importância de ter a captação correta de uma prescrição, é crucial. Quando a gente tem esses dados também, uma empresa que tem uma equipe de propagandista, quando ela vai lá num médico da sua região, numa clínica da sua região onde está a sua farmácia, e ela sabe que você tem um medicamento, ela sabe que você tem um relacionamento ali com ela, e que você tem os dados aqui na IQVIA, que ela consegue ver, se ela gerar demanda lá naquele médico, que essa receita vai chegar para você e você vai captar correto e vai vir no painel dela, e esse propagandista vai ser remunerado no salário variável dele, porque ele teve realmente essa demanda lá e essa prescrição lá naquela região dele, isso é mais investimento, é mais indústria chegando para você, é mais estoque que você não tem, é mais sortimento ampliando com a visibilidade das suas prescrições corretas no painel da indústria, tá? E a importância da farmácia, né, pessoal? Então, tudo isso tange em números aqui para a amplitude de farmácias que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala de comparação com o primeiro acesso à saúde, a gente tem metade em números, né, metade de UBSs em relação a farmácias no Brasil. Então, quando eu vejo que eu tenho uma farmácia que tem a medicação, um aparelho de pressão, um teste de glicemia, que pode ajudar um paciente ali num primeiro mal-estar que ele estiver tendo, né, uma primeira atenção à saúde, a farmácia é muito importante para isso. Né? Então, em relação, quando eu tenho lá 76 municípios que não têm uma UBS, isso é uma unidade básica de saúde, eu não estou nem falando uma unidade de pronto atendimento, a gente está falando da unidade básica de saúde. 76 municípios, os habitantes têm que viajar e se deslocar até outros municípios para ter uma primeira atenção à saúde. Já quando a gente fala de farmácias, metade. Né? Então, eu não tenho farmácias no Brasil somente em 48 municípios. Em todo o restante do Brasil, eu tenho farmácia. E nos últimos 5 anos, né, como é que está esse mercado? Então, quando a gente vê agora com 2025 fechado, a gente vê que em número de fabricantes, a gente até teve uma diminuição em 5 anos no número de fabricantes, mas a gente tem 5.600 fabricantes ativos, né, no mercado farmacêutico brasileiro, os produtos que vendem-se nas farmácias. São mais de 453 distribuidores vendendo para a farmácia. São mais de 94 mil lojas de farmácia no Brasil, com mais de 27 mil marcas sendo vendidas dentro dessas farmácias, com mais de 193 mil SKUs e totalizando um crescimento aí de 92 categorias, mais de 7% versus 5 anos atrás. Então, novas áreas da farmácia, novas categorias que realmente estão entrando no varejo farmacêutico brasileiro, como eu comentei para vocês. Né? E quando eu falo em termos de marca, a gente tem claramente um crescimento das marcas de genérico,
diminuição das marcas de prescrição de marca, né, os similares ali. Então, com as quebras de patente que viemos tendo ao longo dos últimos anos, esse cenário também econômico desafiador, a gente vê cada vez mais entrando medicamento genérico aqui no nosso país, né? E com medicamentos de consumo, né? Não, quer dizer, produtos de consumo, não medicamentos, também crescendo 14% dentro do varejo farmacêutico brasileiro. Então, o que a gente vê aqui em resumo? Né? Uma mudança de mix, né, no sortimento da farmácia, então a prescrição continua sendo muito importante, mas a gente tem uma mudança de dinâmica aqui entre marca e o genérico, e o salão vem tendo uma ampliação muito forte com não medicamento. Em número de importância aqui total do mercado, quem faz realmente os 80-20 dos fabricantes e as marcas, a gente vê que não mudou muito, né? A gente tem praticamente ali 80 fabricantes que fazem os 80-20 aqui da venda importante aqui do mercado farmacêutico, com 1.330 marcas, né? Então, a gente tem aí, praticamente, ao longo dos últimos 5 anos, não mudou muito. O que mudou foi realmente o mix, né? E novas categorias entrando aqui nas farmácias. Em termos de top 10 famílias, quando a gente fala de marcas, né? Em 10 anos, o que a gente teve aqui? Né? A gente vê que nós tínhamos aí fraldas, produtos de consumo, né, um próprio Dorflex, o Ozempic já estava lá como uma das primeiras em 2021, né, na GLP-1, medicamento Xarelto ainda tinha patente, né, a Ivermectin no momento aí de resquício de pandemia, um produto para diabetes também. Quando a gente vê 5 anos depois, a classe diabetes, Pampers passa aqui também ganhar mais importância, né, se mantém na mesma posição, mas versus Huggies ganha mais importância, Nivea se mantém aqui também, classe de diabetes, consumo, marca própria, então aqui é a marca própria do Grupo Raia Drogasil RD Saúde, né, então já passa a ser a nona marca aqui mais vendida dentro do mercado farmacêutico em 2025. Então, a importância aí também de marcas próprias exclusivas, né, para você ter ali, o que ela proporciona? Maior rentabilidade, né, as margens aí de marcas próprias são maiores, você se tem, mas não adianta lançar uma marca própria de baixa qualidade só para ter um baixo preço e uma alta rentabilidade, você precisa ter um produto de qualidade, um produto que entregue e ainda te proporciona rentabilidade. Com isso, você fideliza o consumidor. E o consumidor, de novo, em pesquisa, está cada vez mais apto, essa nova geração Z está cada vez mais apta a testar novas marcas, as novas marcas que estão atreladas à necessidade deles, né, ao que eles estão buscando hoje em dia de novidades aí no mercado, novas marcas que falem mais com eles do que essas marcas tradicionais, que estão mais ligadas às outras gerações, como as nossas aqui, na maioria, né, que já estamos mais acostumados com essas marcas. Então, marca própria é uma grande novidade também do que vem mudando no varejo farmacêutico brasileiro, e eu vou explorar um pouquinho disso aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Quando a gente traz aqui a visão do mercado, nos dados da IQVIA, nós temos aqui as vendas, que eu trago as vendas em CPP, que é o preço de venda ao consumidor daqueles produtos nas farmácias que a gente recebe. Tá? Eu tenho aqui a quebra dos canais, então as redes Abrafarma, como Raia Drogasil, DPSP, Araújo, Panvel, São João, Pague Menos, Indiana, outras redes que são redes de farmácia, que têm mais de 6 CNPJs atrelados à sua rede, mas que não são Abrafarma, né, não estão associadas, são redes independentes, vou dizer assim, né, acima de 6 CNPJs atrelados à mesma raiz. O associativismo com Febrafar e Farmacas aqui, a Abrafad, Fecofar e outras associações e franquias agrupadas nesse outro bloco, e o próprio canal independente. Então, quando a gente olha em termos de vendas, nós fechamos o ano de 2025 com quase 250 bilhões vendidos no varejo farmacêutico brasileiro. O mercado cresceu 11,3%. Então, o último trimestre até foi um crescimento maior do que o mercado vinha tendo na taxa de 10, 10,5, 10,8%, fechou em 11,3% o varejo farmacêutico brasileiro, sendo que as redes Abrafarma chegam a quase 49% desse mercado, quando a gente está falando em vendas-valor,
As outras redes 10,3 vem perdendo importância, o associativismo ganha importância, outro associativista se mantém, mas a Febrafar Farmacas ganham importância, e quando a gente vê aqui o canal independente, assim como outras redes, é o que mais está sofrendo, é o que vem perdendo importância em termos de vendas. Né? E quando a gente olha em número de lojas, mais de 94 mil lojas, se a gente vê a abertura de loja realmente no momento de pandemia, a gente teve um salto na abertura de lojas, mas pós-pandemia esse número vem se mantendo a taxas menores do que 1% na abertura de lojas. Mas o que vem acontecendo? A diminuição de lojas, né, tanto de outras redes quanto do próprio independente. Então, independente ainda é o maior em relação ao número de lojas, são mais de 48 mil lojas de independentes no Brasil. Em contrapartida, com faturamento médio de R$ 67 mil, perdendo importância no mercado. Então, como que uma loja com faturamento médio de R$ 67 mil por mês se mantém? Sendo que quando eu vejo um associativismo, já é 3 vezes maior que isso. Né? Na média de R$ 200 mil por mês vende uma loja de associativista. Né? As redes partem de 400 e as redes de Abrafarma quase R$ 800 mil ali, média mês. Né? Então, quando a gente vê o crescimento até do faturamento médio loja mês do independente cresceu, foi um dos que mais cresceram aqui, 11,3%, né, esse crescimento do faturamento médio loja mês, mas ainda é muito baixo. Para continuar tendo a participação, eu preciso minimamente estar na casa ali acima de 150 mil. Né, e como eu faço isso? Aqui, então, a gente traz aqui algumas alavancas do crescimento desse mercado, que cresceu 11,3%, o mercado continuou, e o ano inteiro foi essa dinâmica, e basicamente fechou da mesma forma. O impacto de lojas novas representou 5,1% desse crescimento, mas o que mais puxa o crescimento do mercado brasileiro é o preço médio do mix em lojas maduras. Então, eu olho aquelas lojas que já estavam abertas, ativas nos últimos mais de 24 meses, né, e vejo qual que é o preço médio do mix delas. Então, o preço médio do mix teve um aumento na casa de 6,7%, isso pode ser novas categorias com ticket médio maior que entram aqui no mercado farmacêutico, assim como aumento de preço de categorias que já estavam presentes, né? Então 6,7%. O mercado não teve um grande crescimento em volume, mas por conta de também outros canais aqui, como o independente, né, um próprio associativismo que acabam trazendo mais para baixo, e o impacto de lojas fechadas foi de 1,6%. Então, quando a gente vê de 94.233 lojas ativas, 7.700 lojas fecharam. Das lojas que fecharam, 12% eram novas, 7% eram maduras. Então, o que a gente vê, muita loja abrindo, não duram 2 anos e fecham. E essa dinâmica, o que a gente consegue ver é justamente no independente. Né? Então, de 7 mil lojas, praticamente ali, 6.800 lojas que fecharam no independente, 17% eram novas, 11% eram maduras. Então, de lojas novas, ao longo de 2 anos, a gente considera a loja nova aqui, a gente vê que 17 abriram e fecharam em 2 anos, tudo bem, o desafio, né, realmente do crédito, de se manter nesse mercado desafiador, mas 11% de lojas maduras fecharam. Né? Então, é esse impacto que a gente vê aqui no independente, 5,6% impacto das lojas fechadas, perdendo volume, trabalhando com preço médio de mix inferior ao mercado. Né? E aí a gente vê que o efeito em expansão, o efeito de abertura de novas lojas, não consegue compensar esse impacto aqui dos fechamentos e a perda de volume com esse preço mais baixo. Então, o canal acaba crescendo só 3%. Vocês podem notar que é o menor crescimento aqui do mercado. A gente vê que o associativismo trabalha aí com crescimento acima, né? Então, em linha ali praticamente com o mercado é um pouco acima. Outras redes também têm um efeito de fechamento de loja, trabalha com preço ainda mais baixo, não consegue trazer volume, né? Então, o que acontece aqui com o independente e com outras redes? A gente vê que os varejos farmacêuticos que não estão trabalhando com um mix, uma ampliação de mix, que não estão ampliando a sua participação ali na sua região com mix, com serviços, com a digitalização, né, de estar presente minimamente no marketplace terceiro,
é o canal, são os canais aqui que mais estão sofrendo. E aí acabam entrando numa guerra de preço, naquele medicamento barato, aquele cestão do genérico ali do uso contínuo na frente da minha loja, mas que gera só aquela venda, não compensa a cesta com outros itens de rentabilidade, que não tem aquele RX promovido, aquela prescrição promovida, que é onde está o investimento da indústria, acaba não tendo essa participação da indústria aí com eles, aí acaba perdendo realmente força e fechando. E tudo isso... Oi, Giovana. Oi, Giovana, só para explicar um pouquinho da tua fala, veio uma pergunta no nosso chat aqui. O que é o preço médio do mix? Só para explicar um pouquinho mais disso, fica claro para nós. Tá. Então, como eu falei, o preço médio do mix, o que a gente vê nos dados é os itens que já estavam sendo vendidos nessa farmácia, eu vejo se teve aumento do preço dele. Então, ele era vendido a R$1, agora ele é vendido a R$1,50. Ele tem um efeito aí de X% de crescimento de preço do mix de venda dele. Assim como eu tenho outros itens que não eram vendidos nessas farmácias, que entram e passam com um ticket médio maior, como, por exemplo, a gente não tinha Monjaro no primeiro semestre do ano passado. Quando ele entra com um ticket médio maior, ele eleva o preço médio do mix. Então, o preço médio do mix é o aumento de preço em itens que já eram vendidos, assim como o incremento de preço de mix com novos itens que agregam no ticket médio do mix vendido naquela farmácia. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, Giovana. Então, quando a gente olha por região, se a gente olha as regiões Brasil aqui, pessoal, a gente vê que realmente a dinâmica de crescimento do mercado é das redes Abrafarma e do associativismo. São as que vêm mais puxando o crescimento aqui no Brasil, e quando a gente olha o independente, crescendo 3%, ele é muito forte em regiões ainda do Nordeste e do Norte. Mas se a gente olha em regiões do Centro-Oeste, cresce pouco, e é um canal relevante. Então, se eu olho do total de 21 milhões ali vendidos no Centro-Oeste no ano passado, 8 milhões estavam dentro das Abrafarmas, no crescimento que é a demanda do canal, 8 milhões na Abrafarma, 1,7 nas redes, o associativismo Febrafar com 4,7, outro associativismo 1, e o segundo maior mercado aqui é o independente. Mais 8 milhões aqui, a Abrafarma, com só 6, crescendo só 3, independente, a tendência é que o independente no Centro-Oeste também perca muito mais força. Então, olha um associativismo aqui já chegando na casa dos 5 ali para chegar no 6 do independente, com uma taxa de crescimento muito superior. Quando a gente olha aqui uma região Nordeste, eu vejo um crescimento aqui do independente com 7%, mas o associativismo e as redes Abrafarma é muito mais forte. Na própria região Norte, também outro mercado relevante para o independente, o Abrafarma e o associativismo crescendo mais forte aqui, as próprias outras redes que acabam não crescendo ou crescendo menos que o mercado nas outras regiões, também crescendo acima. Então, a gente vê aí que o independente veio perdendo força, a própria região sul também, também crescendo a taxas menores aqui, vem crescendo a taxas menores. Então, vamos olhar um pouquinho aqui do sortimento desse mercado varejo farmacêutico para a gente entender, a outra dinâmica também que vem mudando aqui no mercado. Então, quando a gente olha o mercado de 250 bi com 11,3% de crescimento, 48% são as prescrições, o RX prescrição do mercado. Então, a prescrição é muito importante, cresceu praticamente 10% ano passado, sendo que quando a gente olha aqui o mercado de GLP-1, a gente destacou das prescrições, mas quando a gente soma, então o mercado de prescrição é mais de 50%, praticamente 55% aqui está aqui, só que quando a gente olha a classe de GLP-1, ela tem crescido aqui 83%, já representa quase 5% do total vendido no varejo farmacêutico, são os medicamentos do mercado de GLP-1. Então, o que a gente trouxe aqui? O mercado de GLP-1, a liraglutida, semaglutida e trizepatida. São as canetas. Então, quando a gente traz aqui o destaque dessas canetas, justamente crescimento nas farmácias, e a gente vê que só não vende mais porque não tem tanta... a entrega da indústria ainda não contempla tudo que tem de demanda. Mas olha aí, pessoal, a quebra de patente da semaglutida acontece agora em março. A gente já tem os biosimilares vindo.
né? E se você realmente não tem aí a captação da prescrição, não tem esse sortimento aqui das prescrições aí na sua farmácia, né, fica mais difícil realmente de ter essa classe aí, a demanda dessa classe aí para vocês também, né? Então, o que a gente vê aqui no RX na prescrição, a gente vê que a prescrição genérica vem crescendo, né, justamente 15% em comparação ao RX promovido 14%, com as quebras de patentes, né? As classes de medicamentos que mais impulsionaram aqui a prescrição foram o sistema nervoso central, diabetes, justamente, que está aqui, e cardiovascular, né? Então, quando eu olho uso contínuo e uma classe tendenciosa agora de emagrecimento, né? Então, quando eu tenho uma cesta de uso contínuo crescendo, como eu posso complementar essa cesta aqui do meu salão para esse consumidor que vai continuamente comprar esses medicamentos lá, né, na minha loja? Então, quando eu olho o não medicamento, então os itens de consumo aqui representam 27% do mercado, cresceram um pouco abaixo, 9,7%. Produtos para cabelo e fórmula infantil foram os que mais puxaram o crescimento aqui desse mercado. Então, olha lá, fórmula infantil tem um ticket médio maior, um ticket médio na casa de 70, 80, 100 reais a lata, né? Então, quando eu vejo a venda de um item de 100 reais, uma categoria de salão, ele tem um preço médio maior, ele leva o ticket médio ali do salão, então aquele ajuste de preço médio lá em cima que eu comentei, esse é um dos fatores, as canetas são outros fatores. E aí, o MIP, também o medicamento isento de prescrição, representa 20% do mercado, cresceu 7,4%, um pouquinho abaixo, mas é o que eu comentei, né? Vitaminas, minerais e suplementos, e cuidado com os olhos. Então, aqui as lágrimas artificiais se destacam no MIP. E aqui é importante já notar aqui no mix, né, que mais cresceu aqui no mercado, que é o quê, pessoal? Então, quando eu vejo produtos para cabelo puxando o crescimento do não medicamento, é uma categoria que muitas das vezes a mulher buscava numa perfumaria, busca no online, comprava o kit ali promocional, shampoo mais condicionador, até no varejo alimentar, e essa categoria passa a crescer muito mais forte aqui no varejo farma, né? Tivemos aí ações grandes o ano passado de Elseve, né, de outras linhas ali também de cabelo, então a indústria investindo aqui para essa categoria crescer aqui também, ampliação do salão. Vitaminas, minerais e suplementos, envelhecimento da população, aumento da demanda de GLP-1, então complementando cestas, né, para crescer essa categoria. E lágrimas, pessoal, tela, muita tela, nós todos o dia inteiro na tela, porque se não estamos no computador, no tablet, na televisão, estamos no celular, né? Então, cuidado com os olhos aí, também o momento de seca que a gente teve o ano passado, foi um inverno muito seco, também agregou aqui o crescimento da categoria de cuidado com os olhos. E aí, quando a gente olha essas principais categorias, como é que eu trabalhei no sortimento da minha loja no ano passado? Eu fiquei focado aqui no genérico, eu trabalhei muito bem aquele medicamento de similar trade, o alto desconto acima de 50%, ou eu tinha, né, uma exploração aqui do meu salão. Essas categorias aqui no meu salão, eu estruturado para ampliar a cesta do consumo daquele meu consumidor que vai buscar aquele medicamento de uso contínuo, né? Então, vejam a importância realmente de ter uma visão do dado e você entender o que está acontecendo ali na sua região. Aqui eu trago uma visão Brasil, mas os dados da equipe a gente desce tudo isso a nível BRIC e cidade. Que aí a gente tem micro-regiões onde eu comparo, você consegue ver você e os seus concorrentes naquela região onde está ali a sua loja. O que mais vendeu? O que mais performou? O que mais está crescendo? Né? Que sortimento que tem ali nas redes, que em média são 7 mil SKUs, e eu que trabalho com 3 mil SKUs aqui no Independente, o que eu vou ampliar? Que outros 5 itens eu vou pôr e que outros 5 itens eu vou tirar para começar a ter um sortimento melhor dentro da minha loja, baseado no que é comercializado dentro da minha região, né? E quando a gente traz as alavancas de crescimento aqui das mesmas categorias, né, a gente vê que diferentes alavancas são o crescimento aqui das diferentes classes aqui de categorias. Quando eu olho para o mercado de 250 bilhões, que cresceu 11,3%, 2% foi efeito de lançamentos. E lançamentos acontecem muito em CH. Então, Consumer Health, o não medicamento, o pilar, né, a alavanca de lançamento é muito importante, é o que move o não medicamento.
marca sendo descontinuada, sabor sendo descontinuado, aroma lançado e descontinuado, então é uma categoria muito dinâmica, né, o não medicamento. Já quando eu olho o fator preço, né, a dinâmica de preço, 2,5%, contribuiu aqui mais até num similar, que é uma categoria que tem uma dinâmica de preço e volume, porque é alto desconto, né, acima de 50%, não tem muito lançamento, aqui é só baixo desconto, baixo preço, entre o desconto, aumenta o volume, né, então o RX similar cresceu 5%, até por essa dinâmica, né, de alto desconto. Quando eu vejo o MIP, também é importante para o MIP, o preço ali, né, 54% do crescimento de MIP é com base em preço, só 25% de volume, mas ainda é relevante, e lançamentos. Então, em MIP, especialmente vitaminas, minerais, suplementos, essa categoria de, né, de suplementação vitamínica, tem muito lançamento também, né? Já quando eu olho o volume, 4,4%, o mercado dos 11%, 4,4% veio de volume, muito forte pelo genérico, né? O genérico realmente que mais cresce é o efeito do genérico. Quebra a patente, diminui o valor do mercado, aumenta o volume do mercado, né? Mas com ticket médio maior. E quando eu olho o impacto aqui de GLP-1, que foi de 2,4% no crescimento do mercado, realmente ele traz um efeito aqui do RX promovido, o crescimento do RX promovido de 14%, 50% foi realmente das canetas aí da GLP-1, tá? Com 31% de incremento de volume aqui também na prescrição. E a gente vê aqui, a gente quebra a farmácia, nesse exemplo aqui ilustrativo, o balcão, né, a prescrição e o salão, tá? Então, aqui a gente começa a ver que no balcão, na prescrição, 62% das prescrições são do medicamento promovido, aquele referência, aquele que tem a propaganda médica, né? Então, 62%. O RX genérico, a prescrição genérica, representa 32% das prescrições aqui no mercado. E aquela prescrição do trade, do alto desconto acima de 50%, só 5%, né? Só 6%, desculpa. E as prescrições, então, quando eu olho dentro do mix, 53% é o RX promovido. Lembra que eu mostrei lá no slide anterior, quando a gente soma o promovido mais GLP-1, então está aqui os 62%, 53% do mercado farmacêutico brasileiro é prescrição, crescendo 14%. Já quando a gente vai para o salão, se eu pego ali o MIP, né, o medicamento isento de prescrição, representa 20% do restante aqui da farmácia, crescendo 7,4%. HPPC, higiene pessoal, perfumaria e cosmético, né, tudo isso que está aqui, representa 11% das vendas na farmácia, crescendo 7%. Lembra que produtos para cabelo é um grande impulsionador aqui dessa categoria. Mas 10% é higiene pessoal, perfumaria e cosmético. Né? E quando a gente olha HPPC, a infinidade de sortimentos que tem aqui dentro. E aí, o que eu vou pôr? Com o que eu vou trabalhar? Que marca que eu vou trabalhar? Liso cacheado, né, absorventes com abas, sem abas, fralda XXXG, com 7 tiras, com 12 tiras, 64 tiras. Então, a importância de ter a visão do dado para a tomada de decisão do melhor sortimento mais correto. O universo infantil representa 6%, crescendo 11%, muito puxado pelas fórmulas infantis, né? Cuidado ao paciente, todos os produtos de primeiros socorros, aparelhos para saúde, fralda adulta entra aqui, então é 3% do mercado, mas crescendo 12%. E por quê, pessoal? Fralda adulta, lembra que eu falei no começo que entrou na farmácia popular, a população está envelhecendo, incontinência, tudo isso vem crescendo, fralda adulta é um grande impulsionador aqui dessa categoria de cuidado ao paciente, tá? Dermocosmético representa 3,4%, crescendo só 5%, mas o que acontece com esse crescimento baixo de dermo? Derma é uma categoria que tinha um ticket médio até mais elevado, né, com as indústrias aí, La Roche, Vichy, etc., o Serim. E aí, quando a gente tem um efeito Principia, Oli, né, Cream no mercado, a gente tem uma diminuição do ticket médio e uma alavancagem do volume. Né? Então, a gente vê os antisseborreicos, os sabonetes faciais, Principia teve um impacto muito forte aqui no mercado,
que ela entrou por R$ 49,90, quando um outro sabonete Vichy ou La Roche custa R$ 100, ela entra com R$ 49,90, né, ou R$ 40, R$ 50, que seja em cada região, e alavanca muito o volume. Então, promove acesso, alavanca a categoria mais com ticket médio menor, por isso que cresce um pouquinho mais baixo aqui o crescimento de derma. Alimentos, bebidas e conveniência. Pessoal, está crescendo muito toda essa linha de nutrição, de alimentos, né? Quando a gente olha whey, creatina, chocolate, bala, chiclete, entra tudo aqui. Tá? Então, crescendo 15%, representa 3%, mas crescendo os maiores crescimentos aqui que a gente tem dentro da farmácia. Tá? É o maior crescimento aqui no salão. O tratamento dermatológico são aqueles tratamentos dermos, né, tópicos, né, para pele, então antimicóticos, antifúngicos, caem aqui nessa classe, estão crescendo 6% a 1%, mercado de 2 bilhões. Saúde masculina, produtos para homem, lâminas de barbear, né, preservativos, entra tudo aqui, cresce 13%. Nutricosméticos é uma categoria mais restrita, menor, tem na farmácia, né, mas produtos de beleza, aquelas gominhas de colágeno, cabelo, pele e unha, né, e acabam tendo um crescimento aqui menor também. Então, veja... Giovana, Giovana, eu ia deixar uma pergunta aqui para o final, mas olhando esse slide aqui, acho que faz todo sentido, né? Porque, assim, ó, do ponto de vista de dados, né? Qual foi o maior erro estratégico cometido pelas farmácias independentes em 2025? E quando a gente olha essa informação do ano fechado, dá para ver que, primeiro, muitas farmácias continuam ainda buscando e olhando só para o similar, e a gente vê aqui que o similar não representa nem 10% ali, né? E principalmente na parte de crescimento. E a questão do receituário, né? Ou seja, 62% medicamento de RX, ele tem um pouco mais de investimento, mas a representatividade dele é muito maior, né? E o genérico também, que é o genérico prescrição, né? Que nem você falou. E quando a gente olha para o salão, me chama muita atenção na parte de conveniência, alimento, bebida, conveniência e saúde masculina. Ou seja, o homem está se cuidando cada vez mais. A parte do colírio que você falou também faz todo sentido, né? Porque eu vejo que também o mercado de óculos, ele vem crescendo cada vez mais também, né? Então, a parte de colírios também faz muito sentido. E quando a gente olha para conveniência, ou seja, ampliar o salão, né, ter mais variedade de produtos, olhar um pouquinho do alimentar dentro da farmácia e trazendo o dinheiro novo para dentro do negócio. Só me confirma se eu estou olhando de forma equivocada, mas se é isso mesmo, Giovana, por favor. É isso mesmo. Então, eu vou descer agora esse sortimento, eu olho o Brasil, eu vou descer ele por canal. E a gente vai entender lá o que o Independente trabalhou, que pode ter sido um dos grandes erros dele no ano passado. Então, justamente, quando a gente desce aqui para os mesmos canais, quando eu olho as mesmas categorias, pessoal, aqui eu estou olhando o salão, né? Então, olhando lá o MIP, HPPC, cuidado bebê infantil, paciente, dermo, alimentos, bebidas e conveniência, tratamento dermatológico, a saúde sexual masculina e os nutricosméticos. Então, quando eu olho dessas categorias e os crescimentos que eu mostrei acima, eu olho que praticamente quem trabalha com todo esse sortimento são as redes. Olha o laranjinha, onde ele é mais forte. No MIP, vem perdendo aqui representatividade porque as redes e o associativismo ganham. Olha no HPPC, só 11,4 é a representatividade do independente em tudo que se vende em HPPC. Realmente, eu olho o associativismo ganhando importância aqui e as redes, né, ampliando aqui, ganhando importância em HPPC, enquanto o independente perde importância. Cuidado bebê infantil, perde importância independente, uma categoria que cresce, fórmula infantil crescendo. Como é que eu vou ter a Nestlé e a Danone aqui comigo? Como é que o distribuidor, eu vou buscar aquele distribuidor que tem a Nestlé e a Danone lá com ele para trazer essa fórmula aqui para minha loja? Né? Porque é uma categoria que está crescendo, puxa o crescimento dessa categoria, mas praticamente nas redes. Olha o associativismo, quanto ele cresce também com essa categoria, né? Muito puxado justamente pelas fórmulas infantis. O independente não aproveitou, não tem essa importância que também, perdeu a importância. Quando a gente vê cuidados ao paciente, aqui sim, o independente até ganhou um pouquinho, né, 0,1,
mas o associativismo, e o que a gente vê forte aqui do associativismo? Ele também não tinha tanta força aqui em diversas categorias que a gente viu até agora, e entendeu que precisa com elas e ampliar o seu mix e vem ganhando bastante importância. Se olhar cuidados ao paciente, era praticamente das redes. E as redes perdem importância nessa categoria, porque justamente cresce mais no associativismo um pouquinho independente. Dermocosmético, independente praticamente não trabalha. Alimentos, bebida e conveniência também não. Então, esse sortimento fica muito na mão das redes e o associativismo, que ganha importância, olha, o associativismo ganha importância em dermo, em alimento e bebida, assim como as redes, e o independente não trabalha, né? Então, olha aqui. Oi, Giovana, deu uma travada. Giovana, oi? Não estamos te ouvindo. Oi, Giovana? Giovana, oi? Oi, deu uma. Vai ter que voltar um pouquinho, deu uma travada legal aí. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, aham, estamos te ouvindo. Você estava falando da parte Que eu parei. do dermocosmético, né? Que o independente não trabalha, e a partir daí travou. Então, aqui justamente, né? Então, a dermocosmético, alimentos e bebidas, olha como é baixa a participação do independente. Até o outro associativista lá, né? Tirando a Febrafor por marcas, mas o outro associativismo, né? Então, é uma categoria que amplia o ticket médio. Se eu tiver minimamente um antisseborreico, um sabonete antisseborreico, um creminho hidratante, né? Anti-rugas ali que seja, eu começar a trabalhar com essa categoria, eu já elevo o meu ticket médio, amplio a cesta, aumento a rentabilidade e ganho participação. Tratamento dermatológico independente tem 22% de tudo que se vende nessa categoria, que é 2,7 bilhões, está no independente, mas vem perdendo força. Né? Saúde masculina, o independente até perde força, mas vem crescendo 13% e crescendo nas redes. Olha o associativismo crescendo. Nutricosméticos é o menor mercado, ainda assim também cresce mais nas redes e o próprio associativismo. Então, o que eu chamo a atenção aqui no salão? Quando eu vejo o independente que está focado mais em medicamentos, categorias aí, né, com baixo ticket médio, aposto que aqui tem aquelas mesmas tinturas, o mesmo shampoo, o mesmo sabonete, o creme dental que eu sempre trabalhei. Enquanto outros canais trazem aqui mais penetração com outras categorias, mais outras marcas, né? Derma é uma oportunidade também de alavancar ticket. Então, a importância que o associativismo entendeu o que funciona nas redes e as alavancas de crescimento e começou a trabalhar também. Então, olha a boca aí do verdinho, quanto ele cresce em algumas categorias e o independente perdendo força e outras que ele nem trabalha. Ou trabalha muito pouco. E quando a gente fala do salão, pessoal, é onde eu posso ter marca própria. Né? Então, quando eu mostrei para vocês lá em cima a Needs, né, já como uma marca própria, dentro das top 10 marcas do mercado, Needs é a nona, a gente vê que as marcas convencionais crescem a taxas aí de 10% no mercado. Né? E quando eu vejo as marcas próprias, elas estão crescendo 14%. Já chegaram aí a mais de 5 bilhões de vendas, dos 250, 5%, 5 bilhões está dentro de marcas próprias. Né? E as marcas próprias, quando a gente vê o movimento dela, né, para crescer 13%, as alavancas são um pouquinho diferentes das marcas convencionais. Então, as marcas convencionais, o maior efeito de crescimento delas é através de preço. Também tem um efeito de lançamentos, né? É importante as marcas terem lançamentos. E o crescimento orgânico é de 27%. Já quando eu olho as marcas próprias, elas têm aí um efeito de lançamento, é muito forte, né, para a marca própria, é lançar novas marcas, novos SKUs, novos pacotes, quantidades, etc., com uma marca boa, que tenha uma entrega ali de qualidade com um preço realmente justo, né, o preço de marca própria é menor, lançamentos é importante, e aí o crescimento orgânico também, uma vez que eu tenho uma competitividade com um produto interessante que entrega versus a marcas convencionais, o crescimento vem. E quando a gente olha no contexto de marca própria,
A penetração aqui de marcas próprias, né, do market share de marca própria de um ano para o outro, por categorias, top 15, eu vejo que vitaminas, minerais e suplementos tem 14% aqui de tudo que é marca própria, perde um pouquinho, né, de importância. Então, segmentos em destaque aqui é multivitamínico, com né, os minerais monovitaminas e combinados de magnésio. Então, aqui dentro de marca própria, 14% de tudo que é marca própria está em vitaminas, minerais e suplementos. Primeiros socorros ganha importância. Então, incontinência, que a gente vê, na verdade, que compressa de gás é o que mais impulsiona o crescimento de marca própria de primeiros socorros. Cuidados com incontinência, né? Incontinência moderada severa. Aqui é a fralda adulta, pessoal. Então, aquele absorvente para incontinência, a fralda adulta, essa categoria tem crescido muito. De novo, envelhecimento da população, item na farmácia popular, né, a população entrando numa era aí, mulheres mais sêniores na menopausa, homens entrando na fase adulta também mais incontinência. Então, aqui, categoria que cresce importante, eu ter esse mix também. E assim por diante, tá, pessoal? Então, a gente vê que desde MIPs, produtos de higiene pessoal, proteção solar, né, o top 6 de marca própria, que está ganhando aqui higiene oral ganhando penetração, cuidados com o corpo ganhando penetração, gastrointestinal ganhando penetração, gripes e resfriados. Então, MIPs aqui ganhando também, né, gripes e resfriados ligados ali a doce, mel, melaço, geleia, tudo isso também crescendo. Olha quantas categorias estão se destacando aqui dentro das marcas próprias do mercado. Quando a gente olha as top 20 marcas só de consumo, se eu olhar 2021, 2023 e aí 2025, eu vejo que eu tinha ali marcas de consumo, eram 3 dentro das top 20 do mercado, né? Quando eu vejo aqui as que mais se destacavam, aí quando eu vejo aqui dentro de 23, eu entro com mais marcas, aqui Nides já aparece, em 2025 eu vejo que Nides ganha uma posição, então Danone ganha aqui, a posição se mantém, Nestlé cresce também focado com as fórmulas, então você vê uma indústria alimentícia sendo a quinta aqui do varejo farmacêutico, justamente com as fórmulas. Você vê uma marca própria sendo a 16ª, você vê outra indústria alimentícia do 15ª. Então não é só o medicamento, não é só o item de higiene pessoal, vê que essas categorias justamente estão crescendo aqui. E aí, para a gente finalizar, pessoal, voltando aqui para o total do mercado, eu trago aqui o ranking das top 20 corporações do mercado farmacêutico brasileiro. E aí eu tenho o Grupo NC, né, como primeiro, mantendo sua posição, sendo que 6% crescimento em genérico, RX promovido cresceu mais, e consumo, NC cresceu 19% aqui em item de consumo, Eurofarma segunda, cresce bem acima, Eurofarma crescendo 15%, com o RX similar muito forte, né, o crescimento do RX similar, o alto desconto, a Hypera Pharma crescendo 7%, muito com RX genérico, mas quando eu olho a Xê, 12%, então a Xê começou o ano crescendo 4%, 3%, fecha o ano crescendo 12%, com o RX genérico e o alto desconto. E aí, quando eu vejo aqui, né, as principais corporações com alto desconto e genérico, vocês têm que ter a visão do que é o que eu vou trabalhar no alto desconto e o genérico. E quais são aqueles medicamentos e categorias que eu preciso ter o RX promovido, né? E, na sequência, os itens de consumo que complementam a cesta, tá? Então, a gente tem as diferentes dinâmicas de crescimento aqui das indústrias, eu tenho desde as nacionais, quanto os laboratórios farmacêuticos internacionais, multinacionais, e as empresas de consumo também na dinâmica. Veja como se altera aqui quem ganha a participação, uma Lilly com Mondiaro, a AstraZeneca com antibióticos, a Novo com as próprias canetas, a Euro com RX genérico. Então, olha como é importante realmente eu ter essa visão do que está sendo vendido ali e ter um mix realmente adequado na minha loja. Gente, era isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida ou como ser um parceiro aqui, a IQVIA, entre em contato aí com a nossa área de gestão de painéis, @iqvia.com. Obrigada, Dani. Posso parar de compartilhar? Pode sim. Eu tenho algumas perguntas para fazer aqui, pouquíssimas perguntas, porque eu sei que a agenda do nosso dia a dia sempre ela é muito corrida, né? Imagino que também você tem uma agenda lotada aí também. E, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui com a gente. E, Giovana,
olha só, 2025 deixou grandes aprendizados para nós, né? E muito claro. A pergunta agora é, como usar isso para planejar 2026 de forma inteligente? Perfeito. Primeiro passo, buscar ajuda. Né? Então, se eu não estou sabendo fazer, busca aí o Grupo SPN Pharma, busca se afiliar, busca realmente se associar, para você ter mais poder de força como indústria ou como distribuidor, serem mais para ter essa compra, para ter esse estoque, para ter esse produto. Segundo passo, ter dados para tomada de decisão, usar os dados para tomada de decisão. Se você não tem a visão do dado do mercado, do sortimento e o preço, a que preço e quanto vende desse produto a esse preço no mercado, como é que você vai tomar uma decisão? Como é que você sabe que vender a R$1 é melhor do que vender a 1,30 ou a 99 centavos? Né? Que você não tem essa ideia. Então, você só vai ali, realmente, muitas vezes, cair sendo um estoque daquela indústria que chega no final do mês, te dá aquele alto desconto, transfere aquele estoque para você, e aí no mês seguinte você tem que fazer todo aquele sell-out. Muitas das vezes você sobra, não tem o apoio da indústria ou daquele distribuidor, e você tem que entrar naquela rebaixa de preço, perdendo rentabilidade. Né? Então, usar dados para tomada de decisão, se associando, se afiliando, é uma estratégia. E a digitalização, pessoal, é uma realidade. Então, se você não tem um app, se você não está no marketplace, se você não tem ali uma ferramenta que funciona hoje, não adianta ter um site. O consumidor, ele busca onde? Aplicativo, marketplace. Né? Então, e o WhatsApp. Se você não tem nada disso, entre no marketplace terceiro. Busque o marketplace ali também para você estar visível. Ah, mas eu tenho que pagar 30%, tem que deixar 12%. Ah, mas não sei o quê. Isso traz volume, isso traz visibilidade. Né? Isso amplia aí a sua venda. E aí, por fim, pessoal, então, vocês tendo a clareza de que é ter que trabalhar o medicamento genérico, tem que trabalhar. Mas você tem que ter aquele medicamento promovido, aquele que vai chegar a receita e você não vai trocar. Você vai ter a rentabilidade dele ali. Tem o consumidor que vai pagar R$200 no promovido. E tem o consumidor que não vai querer, que vai querer trocar. Mas não vá direto já impulsionando todo mundo para trocar. Ah, você trouxe a prescrição? Eu tenho esse genérico. Traz ali, se a prescrição veio com o promovido, trabalha com o promovido. Tenta colocar o item promovido para levar o ticket médio maior. A indústria que começa a ver, e quem tem propaganda médica? A indústria do promovido. A indústria que começa a ver essa venda aí com vocês, desses produtos que ela investe, que ela coloca propaganda, que ela incentiva o médico, leva o médico para congresso, põe todo o investimento nisso, ela começa a ver, ela começa a trazer mais incentivo para você. Ah, mas Giovana, eu nem compro da indústria, eu compro do distribuidor. Perfeito. Cada vez mais que a indústria começa a ver, o distribuidor começa também a ver que você tem essa classe, e você trabalha bem com ela, capta a prescrição, mais item ele vai levar, mais investimento ele vai levar. E o salão, pessoal, é muito importante ter uma estratégia de salão, ampliar o salão. Então, começar a ter categorias aí que você não tinha. Sim, um chocolate é um ticket médio baixíssimo. Um chiclete é um ticket médio baixíssimo. É uma rentabilidade menor, mas ele é complemento de cesta. Ele é tráfego dentro da loja. Então, ele é complemento de cesta aí, tá bom? Maravilha, maravilha, Giovana. Eu tenho mais duas perguntas e a última é de fechamento, né? E agora, Giovana, pensando assim, 2026, a gente já está com os dois pés em 2026, né? Olhamos o passado, aprendemos com o passado, vimos onde erramos, né? Quais as oportunidades a gente deixou, algumas ainda a gente está trabalhando para essa virada, né? Mas quais indicadores o dono de farmácia não pode mais ignorar na gestão do negócio? Estoque, gestão de estoque, não trabalhar com a cauda longa, né? Então, sell-out, né? Ter a visão aí realmente do que se vende, preço, né? E você entender também quanto que é o preço certo, o preço ideal daquela demanda. Então, com isso, você já consegue ver, trabalhar aí com preço, estoque, né? E o ticket médio, você já consegue ter uma ideia de rentabilidade, se está adequado ou não, trazer aqueles mix realmente que trazem maior valor agregado, aquele que realmente vai ser só o volume, e ter esses pilares. Então, tudo que eu apresentei aqui, preço, volume, efeito lançamento, e o estoque, né, nisso. Então, são os principais indicadores.
Quando você fala cauda longa, né, para as pessoas que de repente não estão familiarizadas com essa nomenclatura, você está falando sobre o que, mais ou menos? No sortimento. Então, se eu trabalho com 3.000 itens, eu tenho os 80-20. 800 SKUs dos 3.000 que eu trabalho são os meus 80-20, que fazem 80% do meu negócio. Quem é que é o 2.999 que eu tenho, que está no meu estoque, mas que não vende? Ou vende muito pouco? E que aí eu mantenho ele ali na minha loja. Então, isso é cauda longa. Por isso que é importante olhar os dados. O que é que vende-se na região onde você atua? Quais são os itens que você realmente precisa trabalhar? Aqui, estoque, quantos itens na loja? E aí a ideia de preço que você vai trabalhar com essa estratégia de rentabilidade. Mas muitas das vezes você está com esse caos aí, que são a cauda longa, que só estão ocupando espaço, onerando o seu estoque, o seu fluxo de caixa, que você poderia descontinuar para colocar aqueles que hoje você não tem caixa, que você não tem espaço, muitas das vezes, para pôr. Né? E aí você pode ter uma melhora de sortimento aí com isso. Legal, perfeito. Para finalizar minha pergunta aqui, né, a minha parte, Giovana, assim, ficou bem claro que os dados é um grande diferencial, né? É uma condição básica, assim, para a sobrevivência do nosso negócio. Muitas vezes o independente, ele não tem essa informação, né, a cultura dos dados, né? Então, assim, na tua visão, quem não se planejar agora com dados em 2026, corre qual o risco real no mercado farmacêutico brasileiro? O risco é realmente de perder força e de ter bastante dificuldade. Então, se você não tem o dado para tomada de decisão, você vai cada vez mais ficar preso àquele medicamento genérico ou no alto desconto, perder força e rentabilidade, enquanto o consumidor está indo para aquela loja que tem um serviço adequado, compra mais caro, porque ali tem opção de sortimento, não tem ruptura e ainda tem um serviço e sou bem atendido. Então, no mínimo que eu espero. Então, dados, pessoal, e tudo, se você pesquisar e põe no Google, para usar a IA do Google, que é gratuita, ou põe no chat GPT, qual é a importância do uso de dados para tomada de decisão em qualquer negócio do mundo atualmente? É 100% em qualquer negócio. Em qualquer negócio. Nós mesmos, se a gente vai fazer um paralelo rápido aqui, nós mesmos não vamos muitas das vezes na internet para tomar uma decisão? Buscar ali, se eu quero fazer uma viagem, vou buscar qual que é a passagem mais barata. Ou, se eu estou com tal sintoma, eu vou pesquisar para ter uma informação do que pode ser aquilo e com o que eu me trato. Tudo isso é dado. É dado. Então, eu não posso ter uma decisão mais com achismo. Porque sempre foi assim, ou que eu vou para o pilar de preço, ou que eu vou para aquele lá que está trazendo mais investimento aqui para mim, que depois eu vou ter que me virar. Então, como é que você vai saber quem que é o principal distribuidor, quem que é a principal indústria, e aí você deixar de ser refém da indústria ou do distribuidor que realmente vai sentar aí para te transferir estoque, para ele bater a meta dele e você sobe com o problema. Perfeito, perfeito, Giovana. Não, isso realmente é uma verdade, né? A gente sabe que tem uma empresa também dentro do grupo, que é do varejo, né, aqui local, e ela, depois que ela entrou para a Equivia, começou a receber os dados e começou a mudar um pouquinho o mindset, sua estratégia, e ela trouxe mais o RX promovido para o negócio, deixou de comissionar por genérico similar, ela mudou de cenário, né? Então, 2026 agora é uma fase de expansão gigantesca, né, que a gente ouve e vê assim as coisas acontecendo, e realmente olhando de uma forma estratégica, e cada vez lojas maiores, com espaço de conveniência maior, um espaço de beleza maior, trazendo novidade, trazendo lançamento, trazendo novos SKUs. Giovana, muito obrigado aqui então pela participação, a gente está chegando a 1 hora aí da nossa live, muito bacana, obrigado, acho que conhecimento nunca é demais, e a gente precisa realmente ter a informação clara e de fácil acesso, para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo estar presente,